Falar desse caso que tomou repercussão aí nacional e até internacional, do homem que foi levado morto para uma agência bancária, ali numa tentativa de assinar um empréstimo. A gente tem atualização de que o corpo dele, o Paulo Roberto Braga, de 68 anos, foi enterrado nesse fim de semana na zona oeste do Rio. Ele ficou conhecido por essas imagens aí que estão circulando agora na nossa tela e repercutiu com a sobrinha que levou o idoso para uma agência bancária para sacar um empréstimo aí de R$17 mil. A morte de Paulo foi constatada lá no local. Ontem a gente acompanhou uma reportagem muito interessante do Fantástico da TV Globo, mostrando aí que Paulo passava o dia em uma garagem na casa da sobrinha Érica de Souza Vieira Nunes, que está presa aí por esse caso. O quarto era improvisado, não tinha piso e as paredes não têm reboco. Esse empréstimo aí, segundo o relato, ontem na reportagem, seria para reformar esse local. A advogada Ana Carla de Souza Correia faz a defesa de Érica Nunes, topou entrar com a gente aqui hoje no nosso UOL News. Queria agradecer a presença dela aqui, já está com a gente a doutora Ana. Bom dia, doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso UOL News mais uma vez. Queria começar com você, doutora, entendendo justamente essa virada que a gente acompanhou ontem nessa reportagem bem sensível, inclusive, do Fantástico. Ontem acredito que tenha rolado alguma virada no entendimento público em torno desse caso, mas eu queria começar te perguntando da situação da Érica agora no presídio, tendo em vista toda a repercussão desse caso. Ela te relatou alguma situação específica que se deu por causa justamente dessa repercussão e desse vídeo rolando todo por aí? Bom dia. Bom dia, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, pelo jornalismo de vocês, que é ímpar. Bom, só para esclarecer, a Érica, quando entrou na unidade prisional em Benfica, tá? Ela me declarou, quando eu estive em contato com ela, antes mesmo da audiência de custódia, aliás, após a audiência de custódia, né? Que ela havia sido recebida com algumas retaliações das próprias presas. Em nenhum momento foi dito por mim, nem pela Érica, que ela foi destratada ou maltratada por qualquer agente ou polícia penal, policial militar, policial civil. Pelo contrário, reforça aqui os cumprimentos e os elogios em relação a todo esse aparato policial, em relação ao tratamento de condução da Érica e recebimento. Não, tanto que na audiência de custódia ela deixa claro que ela não recebeu nenhuma agressão e foi resguardada a sua integridade física e psicológica, né, que é a finalidade da audiência de custódia, é ver a ilegalidade e principalmente essa questão. O que ela disse foi nesse primeiro contato em Benfica, porque Benfica é triagem. Você está ali, passa pela audiência de custódia, fica alguns dias, geralmente não passa de 10 dias, e depois você é encaminhado para um presídio comum, até porque você precisa ter a sua custódia para a família levar as questões pessoais, de higiene pessoal, enquanto o preso, a presa, o acusado, o investigado, ou investigada não é ainda liberado. Então, no presídio de Bangu, onde ela se encontra hoje, ela está numa cela. E até recebemos, e eu verifiquei também, ali uma nota da SEAP em relação a isso, em que ela confirma que tem advogada, que sou eu, no qual ela confirma que está resguardada na sua integridade. Então, ali ela não teve nenhum entrevero em relação a presas, entendeu? Ali ela foi recebida, na cela onde ela se encontra, salvo engano, a B8, ela está bem recebida e está resguardada. Eu tive até a oportunidade, quando fui visitar a Érica recentemente agora, falar com a diretora, com as agentes, né, com as polícias penais femininas que ali estavam, conversamos também, fui super bem recebida, e esse foi o relato da Érica. Agora, doutora Ana, nós tivemos algumas evoluções, né? Desde a prisão da Érica, a despeito disso, ela continua presa, né? Presumo que a senhora já tenha peticionado para tentar liberá-la e ela Já, não foi liberada, né? Por que não foi liberada e qual é a sua expectativa em relação à evolução desse caso? Porque a polícia parece muito convencida pelas declarações feitas pelo delegado de que ela é uma culpada, né? E está se empenhando para demonstrar que ela tentou dar um golpe no tio, né? É, como a senhora analisa os autos até aqui, a investigação que foi feita até aqui, e qual é a perspectiva, a seu juízo, de que ela seja solta, que responda em liberdade? Qual é a perspectiva de refutar essas alegações que o delegado vem fazendo? vamos lá. Em primeiro momento, a defesa, assim que a Érica não saiu à audiência de custódia, no mesmo dia,
protocolizamos e despachamos com a doutora Luciana Mocco o pedido de revogação da preventiva. Porque há um burburinho do tipo, por que não entrou diretamente com habeas corpus? Porque eu tenho caminho pelo rito processual, em primeiro momento, de ir ao juízo prevento, que já tinha sido autuado o processo, que você entra com o processo na central de custódia, depois ele é encaminhado para uma vara de origem, que vai ser o juiz prevento. Então, eu já tinha noção que era a segunda vara criminal. Então, no mesmo dia, eu e minha equipe estivemos lá no Fórum de Bangu, fomos muito bem recebidos pela doutora Luciana. A doutora Luciana recebeu a atuação do processo, abriu já a conclusão, tanto que no processo está na conclusão desde o dia 19, e, obviamente, qual é o próximo passo? O juiz recebe a conclusão após o despacho com o advogado, encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público tem que dar o parecer dele em relação ao fato que ele pensa, se concorda que ela pode responder agora ou não em liberdade. Depois o cartório encaminha novamente para o juízo deferir ou não o pedido da revogação da preventiva. Claro, numa hipótese, acredito que até remota, porque acredito muito na parte técnica da doutora Luciana, na imparcialidade, né, dela, e no profissionalismo dela. Caso ela negue, que é o direito dela, o entendimento dela, e a gente respeita, mas estou confiante que, se Deus quiser, vai ser liberada, até porque houve uma nova repercussão, estão vendo o lado da Érica, até então a investigação só focava de que a Érica era uma má pessoa, que ela é a culpada, que ela vilipendiou o cadáver, que ela maltratava o tio, e hoje nós conseguimos, através, inclusive, da mídia, com todo esse apoio de vocês, verificar o lado da Érica, quem é a Érica, quem é o tio Paulo, quem foi, né, melhor dizendo, o tio Paulo, e isso trouxe luz a muitos esclarecimentos, inclusive nessa investigação. Então, acreditamos que a investigação está tomando um novo rumo, realmente, porque é importante verificar essas ponderações. Então, caso fosse negado, nós ingressaríamos com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse momento, nós estamos aguardando a resposta. Só que hoje, infelizmente, é ponto facultativo, o judiciário, em tese, não funciona, e amanhã é feriado. Porém, existem muitos serventuários que trabalham home office, e é sobre isso que nós estamos aguardando, de repente, até um retorno positivo, ainda que não tenha um expediente forense aberto hoje, o fórum, né, fisicamente falando. Quem sabe ainda podemos ter alguma resposta em relação a isso. Inclusive, até encaminhei um e-mail de apelo em relação a essa situação. Doutora, na discussão que a gente acompanhou ontem, nas imagens que a gente viu ontem no Fantástico, reforçou-se aí o discurso da família também de que esse dinheiro do empréstimo seria usado numa reforma ali dessa casa que a gente está vendo agora, que ele morava com a Érica, aí no caso um espaço reservado que o Paulo costumava usar. Queria saber se a senhora conseguiria trazer para a gente mais detalhes sobre o uso desse dinheiro, essa argumentação aí feita pela família e também a declaração da polícia de que vai investigar se há outros empréstimos no nome do Paulo. Houve algum avanço nessa discussão? Bom, pelo que eu sei, segundo as próprias palavras da senhora Érica e da família, não houve nenhum outro empréstimo além desse. E como é disso, já foi diversas vezes reprisado na mídia, esse empréstimo foi feito pelo senhor Paulo, em condições de saúde perfeita, tanto física como de lucidez, e há praticamente quase um mês do ocorrido, né? A imagem da doutora Ana, ela caiu, eu volto aqui com o Josias para a gente entendendo essa citação. Josias, acho que ela ia se referir inclusive ao fato, acho que ontem na reportagem a gente chegou a ver o documento de que esse empréstimo tinha sido feito, tinha sido pedido, né, dias antes, naquelas imagens que a gente vê ela circulando pelo shopping, entrando na agência, depois se locomovendo, era justamente porque ela esperava ali, isso que ela achou que era só sacar o dinheiro, mas teve que ter aquele momento de conseguir a assinatura, que foi a do vídeo que viralizou, e as imagens exclusivas de ontem que a imprensa teve acesso foi justamente dos momentos antes aí desse atendimento que viralizou. A doutora se reconectou com a gente aqui para continuar a fala. Doutora, você estava no ponto aí falando então de que o empréstimo tinha sido pedido antes dessa situação toda, né? Se a senhora puder continuar. Obrigada. Antes dessa situação, e realmente o objetivo era para o senhor Paulo, e mais do que nunca, além de reformar essa questão da casa para poder recebê-lo. Então, havia essa busca da Érica em colocar isso de pronto em prática, porque já havia sido conversado com o assistente social sobre isso quando ele saiu do hospital.